alunos do curso Desvendando o Transtorno de Ansiedade nos seus pacientes. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, a aula 2 do módulo 3. Hoje nós vamos falar a respeito dos seguintes temas, o capítulo 4 e o capítulo 5, que o capítulo 4 é uma jornada através das emoções humanas. Capítulo 5, como identificar os limites entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Nós estamos falando desta feita sobre o transtorno de ansiedade no homem. Nós falamos nos capítulos anteriores sobre o transtorno de ansiedade, inclusive no aspecto patológico na mulher. E desta feita, nós vamos falar agora sobre uma jornada através das emoções. Observa-se por muito tempo que existem uma série de profissionais que são bons profissionais que se formam nas escolas terapêuticas, nas escolas psicanalíticas, nos cursos que tem autorização para estarem ministrando cursos de psicanálise, cursos de psicoterapia, cursos de terapia holística ou de terapeutas holísticos e até mesmo muitos psicólogos que saem das faculdades, que saem das universidades, mas infelizmente ainda não tem assim uma forma fácil de identificação do que seria a ansiedade A ou a ansiedade B. E essa forma eles não entendem muito bem. E eu sempre digo o seguinte, que isso é normal. Por que eu digo que isso é normal? Porque é natural que o curso, você faz o curso, você se forma, ou seja, você cursa um período. Nós estamos falando de cursos. Para você estar cursando, não é você ir lá na internet, comprar um curso e ficar com esse curso 1 ano, 2 anos parado lá, cursando, tá? Estudando. Não é comprar cursos, nós não estamos falando disso. Respeito quem o faz. Não tenho nada contra, tá? Mas o que nós estamos falando aqui são de pessoas que estão aprendendo através dos cursos, e quer seja curso presencial ou quer seja cursos online, tá? Que se aprende muito. Porém, esses profissionais que saem desses cursos, como por exemplo, eu ministrei aula um bom período sobre esses assuntos e outros assuntos presencial. Tá? Eu tinha consultório no Rio de Janeiro e também aos sábados e domingos eu ministrava cursos para esses profissionais. Psicólogos que estavam se formando, psicoterapeutas que estavam se formando, psicanalistas que estavam se formando. E esses cursos, inclusive eu tenho alguns deles espalhados pelo Brasil, que nós ajudamos ali em alguns cursos de especializações. E alguns desses profissionais chegavam para mim e diziam: doutor, eu estou com uma dúvida na questão A ou na questão B. Porque, primeiro, uma das coisas que você não aprende na universidade é como montar um consultório. Uma das coisas que você não aprende na universidade é diferenças de diagnóstico. E você, muitas das vezes, não aprende. Porque vai do professor, vai da grade curricular. Existem grades que são padrões. Módulos ali nas grades que são padrões. E geralmente muda de uma para outra universidade. Então, o que acontece? Muito tempo observando que esses profissionais ficavam um pouco perdidos nessa questão de diagnóstico em si, de detectar a ansiedade, que tipo de ansiedade era, porque muitas das vezes a pessoa acha, muitos profissionais acham o seguinte: mas ansiedade não é tudo a mesma coisa? Não, não é.
os leigos, ou seja, quem não é um formado, quem não é um profissional, acha que ansiedade é tudo a mesma coisa. E, gente, ansiedade não, eu bato sempre nesta tecla. Não é, ansiedade não é a mesma coisa. Sabe, a mamãe, ou você que é dona de casa, você que é homem que cozinha, que manda bem na cozinha lá, fazendo o arroz e o feijão, ou então fazendo aquela macarronada de domingo. Isso, eu também sou um deles. Então, eu quero te comunicar que essa receita não é aquela receita do bolo de laranja, que vai tudo igual. Não é essa receita. A gente diz assim, receita de bolo, que é praticamente tudo igual. Não é. Essa receita não é aquela como aprender a fazer arroz, viu? Quando você tinha lá para os seus 10, 11, 12, 13, 14 anos, viu, minha colega terapeuta, minha colega psicóloga, minha colega psicanalista, minha colega psicoterapeuta. Não é igual aquele arrozinho que você faz lá. E detalhe, cada pessoa tem uma forma diferente de ação. Cada pessoa tem uma forma diferente de receber tudo isso. E o que acontece? Existe a ansiedade, que é uma companheira universal. A ansiedade é uma companheira universal do ser humano. Não adianta, tá? E a ansiedade, ela vem, eu sempre digo que é o seguinte, que ela vem para ficar. Mas se a ansiedade vem para ficar, qual é a ansiedade que eu posso ser curada? Falando do transtorno, é uma coisa diferente. A ansiedade que vem na vida do ser humano, tá? Quando você era pequenininho ou pequenininha, que a sua mãe dizia assim, olha, a titia, o vovô, a vovó, vem aqui visitar a gente. Que morava, vamos supor que você morasse numa cidade uns 40, 50 quilômetros de distância do vovô e da vovó. Aí, nas suas férias, o vovô e a vovó vinha da cidade deles. E aí, geralmente, vinha trazendo aquela farofa com frango, vinha trazendo algumas frutas que não tinha na sua casa, mas tinha no sítio onde eles moravam, na fazenda onde eles moravam. E vinha trazer. E a sua mãe dizia assim no dia de quarta-feira, no sábado o vovô e a vovó vai vir. Como é que seu coração ficava? Não era disparado? Acelerado, meu avô vai chegar, minha avó vai chegar. E aí passava na quinta-feira, parecendo que queria puxar o sábado. Aí vinha sexta-feira. E aí, você dormia cedo, no sábado acordava. Mãe, pai, o vovô e a vovó vai vir que hora? É de tarde, meu filho, lá para umas 3 horas da tarde que eles vão vir, que eles vão chegar. Mas o que acontece? Aquela ansiedade começava a crescer. Essa é a ansiedade normal. Essa é a mesma ansiedade que quando depois que você cresceu, você foi fazer a sua primeira prova lá, no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, bateu aquela ansiedade. Agora, existe ansiedade que tem a causa raiz. E hoje eu não vou falar da causa raiz, hoje eu vou falar da raiz. É da raiz que eu vou falar. E além de falar da raiz, eu vou falar dos frutos. Aqui, ó. Aqui nós tentamos fazer uma maçã. Eu tenho uma desenhista aqui que tentou fazer uma maçã, mas dá para você entender que é fruto. Aqui é uma árvore, tem o tronco, tem a raiz e tem os frutos. Suponhamos que essa árvore seja o seu pai e sua mãe. Os frutos, eu não sei quantos irmãos você tem, quantos filhos o seu pai e a sua mãe tiveram, então são seus irmãos. Cada fruto é de um tamanho diferente, é de um jeito diferente, mas foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Aí esse fruto que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe, tiveram situações que passaram na vida que a raiz, aqui ó, que foi o seu avô, que foi a sua avó, o seu bisavô,
a sua bisavó, o seu tataravô, a sua tataravó. Imagina. O seu tataravô e a sua tataravó tiveram coisas, passaram por situações que o seu bisavô e a sua bisavó não passaram. Mas houveram uma transferência. Houveram transferências de traumas. Aí o seu bisavô e a sua bisavó transferiu para o seu avô também traumas. O seu avô e a sua avó transferiu para sua mãe e o seu pai, que é aqui, que está aqui, que está sustentando os frutos, também traumas, que transferiu para você. Olha só, esses traumas foram transferidos para você, só que estão aqui, ó, na raiz. E o que acontece aqui? Raízes, capítulo 4.2. Raízes da ansiedade. As raízes da ansiedade podem ser encontradas em diversos fatores de nossa vida biológica, até as experiências que vivenciamos ao longo da nossa vida. Essas experiências vivenciadas pelo seu tataravô, pela sua tataravó, pelo seu bisavô, pela sua bisavó, vai sendo a geração, vai sendo transferida. Vai sendo, como a gente diz, passando de pai para filho, não é isso? Aí, o que acontece? Sai daqui, a raiz do seu avô, do seu tataravô, da tataravó, bisavô, bisavó, avô, avó, seu pai e sua mãe, que vem para cá. É o sustentáculo da árvore. Esse sustentáculo da árvore que fez o quê? Que viesse os frutos. Aí agora, você, quanto pessoa, se forma, é um terapeuta, é um psicoterapeuta integrativo, uma psicoterapeuta integrativa, é um terapeuta holístico, é um psicanalista, é um psicólogo. Agora você sabe como tratar. Só que tem um detalhe nessa árvore. Na árvore existem todos os frutos da árvore que são bons? Não existem frutos que ele apodrece no pé? Não existem frutos que caem ainda verde? Sabe o que é isso? São situações da nossa vida diária. São situações que acontecem na família. São situações de desajuste, confusão, briga. Acontece, gente. Acontece, discussão. É normal acontecer. Ah, mas eu acho que não deveria acontecer. Mas acontece, cada um pensa de uma forma diferente. Você tem irmão que é muito bom, é muito amigo, mas na hora de ir lá partilhar uma coisa que vendeu da família, aí o negócio fica estreito, fica mais difícil. Existe também uma das raízes, a predisposição genética. Eu falei isso, inclusive, na aula retrasada, passada e retrasada. A herança familiar pode aumentar a vulnerabilidade da ansiedade, que vem daqui. Essa herança familiar vem daqui, ó. Vai subindo, tá? Fatores biológicos. Fatores biológicos, ou seja, desequilíbrios hormonais, doenças crônicas e uso de medicamentos podem influenciar a ansiedade. E tudo isso também vem da família. Porque existem familiares que o bisavô, a bisavó, um ou outro tinha problemas cardíacos e vai passando de geração em geração. Mas por que tinha? Qual é o fundamento disto? O transtorno de ansiedade pode ajudar nisso? Aumentar isso? Pode. O transtorno de ansiedade pode aumentar com uma predisposição de diabetes? Pode. Então tudo isso vem subindo geneticamente. E aí vem até você. E por que eu estou falando com o terapeuta e não pedindo que ele agora fale com o paciente?
Por que eu estou falando com um terapeuta? Por que eu estou falando com um profissional agora? Não para o seu paciente, mas para você. Que você não tem possibilidade de tratar uma pessoa se antes não se curar. Essa predisposição vem vindo. E bateu em você, chegou em você. Caramba, e agora? Agora você vai ter uma real na sua vida que você vai entender que esse curso que você está fazendo, você que está se formando em psicoterapia integrativa aplicada à teologia, você que está se formando em formação profissional em psicanálise, você que é um psicanalista agora, um novo psicanalista, eu quero dizer um negócio para você. Antes de você curar o outro, você tem que se curar. O maior sábio de todos os tempos, ele sempre dizia que um cego não pode guiar um outro cego. Então, primeiro, você traz para você. Faça uma ressignificação. Faça uma mudança, uma ressignificação. Inclusive, eu sempre digo, todo bom profissional da área emocional, ele tem que ter um acompanhamento terapêutico. E existe uma dificuldade do profissional não querer pagar um acompanhamento terapêutico. Ó, conheço psicólogos que deve ser acompanhado, mas não são porque não querem pagar. Conheço psicanalistas que devem ser acompanhados, mas não vão porque não querem pagar. Conheço psicoterapeuta que também não fazem porque não querem pagar. E acha que tudo que ele está fazendo, que o que ele está fazendo é o melhor. Eu quero dizer um negócio para você. Histórias que vêm, olha só, preste atenção, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, subindo do seu pai e da sua mãe, chegaram até você. Traumas que seus irmãos têm que você não sabe. Traumas que você tem que você não falou para ninguém. E você tem que falar com um profissional de saúde emocional, de saúde mental. E isso, esses fatores, esses eventos traumáticos, tipo abuso sexual, abuso moral, negligência, perdas de outros eventos traumáticos, podem contribuir para o desenvolvimento de ansiedade. Aí você diz assim, eu não sei porque eu sou tão ansioso. Não sabe. Na verdade, você sabe no seu inconsciente. Só que esses eventos traumáticos, eles têm que mudar na sua vida. Então você vai ter que fazer o quê? Uma mudança no seu estilo de vida. A pessoa muito sedentária, consumo excessivo de cafeína, consumo excessivo de álcool, de drogas, lícita ou não. Agora, o que você tem que fazer? Uma boa alimentação, um bom sono, aumentar os níveis, e a falta disso tudo aumenta o nível de ansiedade. Pressão social. A pressão social, ela arrebenta com as pessoas no transtorno de ansiedade. Expectativas irreais na pressão social. Cobranças excessivas. Eu dei o exemplo aqui em uma das nossas aulas de um rapaz que quando estava casando, quando estava namorando, ficava a família, tá? Uma das famílias começou a pressioná-lo para ficar noivo. Ficou noivo, 2 dias depois começou a pressioná-lo para casar. Quando casou, começou a pressioná-lo para ter filhos. Sabe o que aconteceu? O casamento se desfez de tanta pressão dos familiares. Outra pressão que é muito comum
Outra pressão que é muito comum. Pressão no sistema religioso. Pressão no sistema religioso. A pessoa casa por pressão no sistema religioso. A pessoa tem filhos por pressão no sistema religioso. Eu já vi líderes religiosos, quando o rapaz, inclusive por isso que ele veio parar no meu consultório, o rapaz tinha 2 meses de casado. O líder religioso dele chegou na casa dele e perguntou: vocês não vão ter filho por quê? Invasão de privacidade muito grande, narcisismo. Não, porque você, meu filho, você é jovem, você tem que ter logo filho. Ou você não gosta da fruta? Falando assim com o rapaz, a esposa do rapaz ficou muito aborrecida com isso. O rapaz ficou muito aborrecido com isso. Ficaram aborrecidos por demais. Ou vocês têm algum problema de saúde? Não, você tem que ter logo filho. E não tinha. E eles não tinham nenhum parentesco com a família. Não tinha nenhuma ligação a não ser do sistema religioso, que eles eram da mesma religião. Então, o que acontece? Essa pressão faz com que aconteça o transtorno de ansiedade. Essas cobranças excessivas, competitividade no ambiente social. Você sabia que existe competição nas famílias? Quando você tem... fulana teve um filho e você vai ter quando? A sua irmã já tem filho e você que casou numa época parecida, casou primeiro do que ela, não tem filho, ela já tem. Não, vão agitar aí. Nada, gente, vocês não conhecem a estrutura emocional de um casal. Vocês não conhecem a estrutura emocional de uma pessoa. A estrutura emocional de uma pessoa é uma. E aí, ela começa a ser uma pessoa perfeccionista, buscando sempre, incessantemente, por resultados perfeitos. E aí, o que acontece? O melhor que ela faz, o melhor que essa pessoa faça, ela nunca vai se achar na altura de quem ela está sendo comparada. Não, porque meu irmão é melhor do que eu. Porque a minha irmã é melhor do que eu. E isso é muito perigoso, esse tipo de comparação. No sistema religioso também tem muito disto que eu vou falar agora. Usar uma brincadeira, para dizer a verdade, que está engasgada para se dizer. Para fazer uma cobrança em meio a uma brincadeira. Isso é muito comum. E às vezes, naquelas recreações, naqueles retiros, no meio de 10, 15, 20 ou 30 ou mais pessoas ali, fazendo esse tipo de brincadeiras. E esse tipo de brincadeira constrange. Eu digo isso porque eu já palestrei muito em retiro. Eu já palestrei muito em retiro, já palestrei muito em encontros. Tá? Então, eu estou sabendo aquilo que eu estou passando para vocês. E, inclusive, tiveram pessoas que me procuraram depois por conta desse incidente que houve. Mas talvez você diga assim, não, mas é que a pessoa lá foi uma pessoa sem noção, ou foi um líder que não deveria fazer aquilo. Tudo bem, só que fez. A ansiedade se apresenta de diferentes formas, assumindo diversas faces na vida do ser humano. E existe a ansiedade de traço, que eu vou falar dela agora. A ansiedade de traço. O que seria a ansiedade de traço?
Ansiedade de traço se refere a uma característica individual ou persistente da personalidade. Ou seja, é a da tendência de uma pessoa em sentir ansiosa na maior parte do tempo, independente da situação. Mas, doutor, de onde vem essa ansiedade de traço? Vem daqui, ó. Da raiz. Essa ansiedade de traço vem daqui, ó. Genética. Que subiu por aqui, que veio aqui e se espalhou no fruto. E o seu paciente pode estar chegando no seu consultório, na sua sala terapêutica, com ansiedade de traço. A ansiedade de traço pode surgir de uma combinação de fatores genéticos, ambientais e experiências de vida. Experiência de vida. Exemplo, uma mulher de 55 anos, nascida, olha só, preste bem atenção, uma mulher de 55 anos, nascida no interiorzão do Brasil. Vamos dizer que ela é nascida no interior de Minas Gerais. Só que na região que ela mora, não tem água potável, tem que pegar longe, 20 quilômetros de distância. Quando chove, o rio fica alto e dá para pegar a água lá. Quando não, não tem água. Essa é a história dela. Nasceu ali, cresceu ali, ficou jovem ali, casou-se ali, tem filhos ali. Essa é uma pessoa, uma mulher de 55 anos. Uma outra mulher de 55 anos, nascida no Rio Grande do Sul, teve a possibilidade de estudar, fez o ensino médio, o ensino fundamental, fez cursinho, prestou vestibular, fez faculdade, porque na época não existia o Enem ainda, fez faculdade, não se formou, é formada em Direito Constitucional ou formada em Direito Internacional, fez 3 universidades, fez 3, ou melhor dizendo, 3 pós-graduação, conseguiu fazer um doutorado fora do Brasil, casou-se, tem 3 filhos, igual a outra que mora também no interior de Minas, tem 3 filhos. A minha pergunta é, os traços de ansiedade delas são iguais? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não. O traço de ansiedade destas 2 mulheres são diferentes. Agora, um homem nascido e criado no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, não conseguiu enfrentar um colégio, não conseguiu estudar, não teve oportunidade, porque bem jovem foi trabalhar, foi apanhar café, foi depois para a cidade grande, veio para São Paulo, não tinha como estudar e também não tinha como trabalhar em lavoura. Começou a trabalhar como servente de pedreiro e hoje ele é um pedreiro. Tá? Ele aprendeu a profissão, hoje ele é um pedreiro, tem 60 anos. De igual forma, um homem nascido no Rio de Janeiro, conseguiu estudar, conseguiu fazer uma pós-graduação, fez um doutorado nos Estados Unidos, morou lá e também hoje tem 60 anos, tem 3 filhos igualmente. Esse que mora em São Paulo tem 3 filhos. Esse homem, os traumas da vida desse homem é o mesmo? As dificuldades são as mesmas? Não. Foram os traços de vida, foram diferentes. A história de vida foi diferente. Só que tem um detalhe. Existem experiências que quem está lá, o homem que foi para os Estados Unidos pode ter passado, que o daqui não passou. E o daqui pode ter passado uma situação que não passou. Então por isso que eu sempre digo, ei, profissional da área de saúde mental, profissional da área emocional, olha aqui para mim. Diagnóstico, detectar o transtorno de ansiedade no seu paciente, você tem que entender a história do paciente. Não é sardinha enlatada.
Não é sardinha enlatada, não é chegar, abriu a sardinha, tem três, abriu a lata, tem três sardinhas ali, pronto, acabou. Não é assim. Ansiedade de traço pode surgir de uma combinação de fatores genéticos, ambientais e experiências de vida. Exemplo: o indivíduo cujas famílias têm um histórico de transtorno de ansiedade pode ter maior predisposição genética para desenvolver ansiedade de traço. Se na raiz genética dele, alguém aqui dessa raiz genética tiver transtorno de ansiedade, ele convivendo com essas pessoas, ele vai ter esse transtorno de ansiedade de traço. Experiências de vidas estressantes, como traumas ou situações de grande pressão, também pode contribuir para o desenvolvimento desse traço de personalidade. O ambiente que a pessoa cresce e se desenvolve também pode desempenhar um papel importante na ansiedade de traço. Exemplo: um ambiente familiar muito exigente ou crítico pode aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver ansiedade de traço. Exemplo: se você é de uma família que o histórico daquela família é todo, ou o seu paciente for dessa família, que o histórico daquela família é sempre pressionar, 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 pressionar os filhos. E os filhos já nascem com isso. Então ele foi criado pressionado. Ele vai naturalmente pressionar os filhos que ele tiver. E se esses filhos não corresponderem de acordo, vai ser sempre o mais fraco da família, vai dizer que sempre vai ser o mais pobre da família, ou achando até que ser pobre é uma condição de, não a nível financeiro desfavorável, mas um nível de desmerecimento como pessoa. A pessoa ter uma situação financeira melhor do que a outra não significa que a outra não possa crescer financeiramente. E existem famílias que impõem isso como regra. Não, todo mundo na tua família cresceu, se deu bem, está trabalhando bem. Viu a sua irmã? Sua irmã, olha só, não dependeu de homem. Quando ela casou, ela já tinha 2 carros. Quando ela casou, ela já tinha a casa dela. Mas não significa que você vai querer, que essa pessoa vai querer. E ela fica se culpando com isso, por isso. Aí ela fica, além da ansiedade de traço, ela também tem a depressão. É importante ressaltar que cada pessoa é única e a origem da ansiedade de traço pode variar de indivíduo para indivíduo. As origens da ansiedade de traço é um contexto particular, ou seja, cada pessoa. Agora tem ansiedade de estado. O que é ansiedade de estado? É a que eu falei lá no início, ansiedade de estado. A vovó vem. Na quarta-feira, sua mãe disse, quando você era pequenininho, que a sua avó e seu avô via da fazenda. E quando você sabia que toda vez que seu avô e sua avó vinham da fazenda visitar seu pai, ia trazer lá aquela farofa, ia trazer aquele franguinho, ia trazer as frutas que não tinha na sua casa. Então, essa é a ansiedade de estado. A ansiedade de estado é uma resposta emocional temporária a uma situação específica. Então, na quarta-feira, você já recebeu aquela notícia com um choque, ficou alegre, saiu gritando para os vizinhos: "Ah, minha avó vem, meu avô vem e tal, que legal!" Não é assim? Na quinta-feira você viu: "Mãe, a avó vai vir mesmo?" "Vai, meu filho, vai sim, ela disse que vem." "E o vô vai vir também?" "Vai." "É porque o vô, quando vem, dá dinheiro para a gente comprar bala, né?" Era isso que você dizia. Não é assim? Então, a vô vem, o vô vem. Então, o que acontece? O seu impacto, agora vamos lá, a ansiedade é uma resposta emocional temporária ao estado ou situação específica. E seu impacto no corpo humano pode ser significativo. Qual o impacto para você? A alegria que o avô estava vindo, que a avó estava vindo.
Quando uma pessoa experimenta ansiedade de estado, o sistema nervoso simpático é ativado, desencadeando a chamada resposta de luta ou fuga. Nesse momento em que você recebia esta notícia, você tinha um estado de êxtase de alegria, porque você recebeu a notícia. Mas só que aí, na quinta-feira, na sexta-feira à tarde, você fica, se minha avó não vir, se minha avó não vir, meu avô não vir, a gente não vai ter o frango para comer no domingo. Se meu avô não vir, a gente não vai comprar bala. Aí você começava a ficar triste. Aí você queria fugir daquela situação. Aí isso resulta na liberação de hormônios de estresse, como o cortisol, a adrenalina, que prepara o corpo para reagir rapidamente a uma situação percebida como uma ameaça. Essa questão aqui, nesse exemplo que eu dei, foi um exemplo do seu avô. Mas quando você cresceu, aí vem as provas do ensino médio e ensino fundamental, o ensino médio. Aí vem a cobrança, olha, você tem que passar no ensino médio agora, porque senão você não consegue fazer uma faculdade, você não consegue fazer pelo menos um curso técnico, para mostrar para o povo que você é homem. Não é assim? E aí? As pessoas, elas acabam medindo o outro no mesmo sarrafo dela, na mesma situação que ela vive. Então a cobrança era grande para ela. Então, o que acontece? Os efeitos físicos da ansiedade de estado podem incluir aumento de da frequência cardíaca, respiração acelerada, sudorese, tensão muscular, dilatação das pupilas e outros sintomas associados à preparação do corpo para enfrentar uma ameaça iminente. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que nós temos pessoas que trabalham no sistema de segurança cursando com a gente. Quando a pessoa que trabalha no sistema de segurança vai abordar uma pessoa que é, entre aspas, suspeita, até porque antes da identificação dela, ninguém sabe quem é quem. Então, como vem aqui, olha, a pessoa está andando na rua, ela não vê ninguém, às vezes é à noite. Aí vem, ela é abordada por alguém que trabalha num sistema de segurança, municipal, estadual ou segurança privada. Essa pessoa que está sendo abordada, ela acaba, você não sabe como ela é o organismo dela. Então ela acaba tendo essas reações. Frequência cardíaca aumentada, respiração acelerada, sudorese e dilatação das pupilas. Então, por quê? Porque ela tomou um susto. Ela não esperava. Então, até que ela seja identificada, todos os padrões no sistema de segurança, é claro, você que trabalha no sistema de segurança, você sabe como abordar, você é preparado para isso. Eu sou preparado para lecionar para vocês aqui. Psicoterapeutas, novos profissionais de saúde emocional e alunos. Você é preparado no sistema de segurança, mas deve-se observar essas reações. Porque essas pessoas, quando ela toma um susto em qualquer que seja a situação, ela pode, inclusive, ter uma tensão muscular, e coração é músculo, e ter um infarto. E isso já aconteceu. Essa resposta fisiológica pode ser adaptativa em situações de perigo real,
permitindo que a pessoa reaja rapidamente para se proteger. No entanto, quando a ansiedade de estado é frequente ou intensa, pode causar desconforto significativo e impactar negativamente a qualidade de vida, ou seja, transtorno de ansiedade. Aí já muda para o transtorno de ansiedade. Agora, vamos lá. Como identificar os limites entre ansiedade normal e ansiedade patológica? Compreendendo a ansiedade normal. A ansiedade nada mais é que parte do mecanismo de defesa, como já falamos aqui. Características da ansiedade normal. 5.2. Aparição em situações específicas. A ansiedade normal surge em resposta a eventos ou situações que causam estresse, preocupação, como um exame importante ou entrevista de emprego. E ela tem, a ansiedade normal é passageira, ou seja, ela tem uma duração limitada e tende a diminuir ao desaparecer ou desaparecer quando a situação de estresse é terminada, quando finda a situação de estresse. Intensidade tolerável. A ansiedade normal causa desconforto, como qualquer outra ansiedade, se essa ansiedade normal for causada por uma questão que você entenda que é uma questão perigosa, mas não interfere significativamente nas atividades diárias de vida do indivíduo. Sintomas físicos e emocionais leves. Os sintomas de ansiedade normal, como taquicardia, sudorese, nervosismo, são geralmente leves e você pode manejar isso tranquilamente e orientar, inclusive, o seu paciente a manejar. Características da ansiedade patológica. Aparição sem motivo aparente. Ou seja, o que acontece? Ela surge, você está, de repente, lendo um livro. Um livro que não tem nada a ver com ansiedade. Você está lendo um livro de história, você está lendo uma Bíblia, você está lendo uma notícia no seu aparelho, ou no notebook, ou no computador, ou no celular, está vendo essa notícia. E, de repente, você começa a pensar naquilo e vem aquele negócio, aquela aparição, e você começa a ter já aquele nervosismo. Tá? Duração prolongada. A ansiedade patológica tende a ser persistente e durar por semanas ou até meses e anos. Intensidade impactante. A ansiedade patológica causa um sofrimento intenso e interfere significativamente nas atividades diárias. Aí que nós já chamamos de transtorno. Interferiu na sua atividade diária é o transtorno de ansiedade. Sintomas físicos e emocionais graves. Os sintomas de ansiedade patológica podem ser graves e debilitantes, como ataques de pânico, fobia, crises de choro, insônia e pensamentos intrusivos. O que significa isso? Um pensamento, você já imaginou, isso deve ter acontecido com você, claro, ou você deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Está pensando, está conversando com um negócio, com alguém, com a esposa ou com o esposo, então alguém da sua família, de repente vem um pensamento, gente, o que eu estou pensando isso? Meu Deus, o que é isso? Você toma um susto. Esse é o pensamento intrusivo. Agora, para tudo isso, existem ferramentas que você pode definir com o seu paciente a nível de você conversar com ele e ele entender que precisa dos 50%, eu sempre digo o seguinte, atendimento emocional é 100%. 50% é da parte do profissional e 50% parte do paciente. Se nos 50% dele, que for para ele fazer, você
conversando com ele, fizer questionários com ele e durante todo esse período, nesses questionários, conversar com ele e ele respondendo sempre os questionários, para que na consulta, isso fora da consulta, para que na outra consulta ele possa, cada profissional trabalha de uma forma. Ele veio na consulta hoje, você entrega um questionário e ele responde durante a semana, e ele te devolve isso durante a semana por e-mail ou por WhatsApp, enfim. Ele te devolve essas respostas para que na consulta seguinte você tenha material para trabalhar com ele. Aí, trabalhar com autoconhecimento. E agora venha o trabalhar do autoconhecimento, prestar atenção nos pensamentos dele, nos sentimentos e comportamentos, observar como reage em situações de estresse e se a ansiedade está interferindo na vida diária dele. Comparação com as pessoas, ver se essas comparações que ele está tendo é viável. Então, tudo isso. E sempre conversar com ele, você quanto profissional, para que ele entenda que exista a necessidade de continuar com um acompanhamento terapêutico. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu entendo que você vai aproveitar bastante essa aula, tá? E você vai ver esse vídeo, a necessidade que der de ver 1, 2 ou 3 vezes, anotar aquilo que você precisa, tá? E responder as perguntas que será baseada nesta videoaula, e eu tenho certeza que você terá um bom proveito. Eu fico por aqui, até a próxima aula.